Olá a todos e todas. Estamos aqui novamente, eu, Ana Cristina Coda, e a minha queridíssima monja Cris Paramita, né? Nós caminhando no Dharma, encerrando com chave de ouro essa temporada apenas, né? Vamos saber o futuro que nos aguarda. Mas a gente deixou assim para o final uma coisa muito especial, que é um ensinamento que ajuda a gente a purificar os nossos sofrimentos, né? Até agora a gente veio dando notícia boa, notícia ruim, e agora a gente fecha com chave de ouro falando, olha, a gente tem muitas questões que nos fazem sofrer, mas tem jeito, né, Cris? Tem jeito, né? Exato. E daí eu vou deixar para você introduzir esse tema e eu vou dando meus pitaquinhos no decorrer. Por favor. Por favor. Por favor, os D são imprescindíveis. Eu queria cumprimentar a todas e todos, agradecendo por essa oportunidade tão preciosa de nós estarmos usando o nosso tempo de uma forma tão significativa. Nós passeamos, não só caminhamos, mas passeamos no Dharma, né? Com muitos assuntos interessantes, que era como se nós estivéssemos num caminho muito florido, exuberante, com muita riqueza de detalhes e nós pudemos aprofundar em alguns assuntos e hoje, especialmente, o tema que nós trouxemos, ele é muito importante no meu ponto de vista. A mim me parece que é a cereja do bolo. Por quê? Para quem gosta de cereja, se não, escolhe outra coisa. Pode ser morango, tanto faz, né? Framboesa silvestre, aquilo que a boca enche de saliva gostosa, né? Então, nós passeamos pelos nossos registros acásticos e nossas marcas mentais que nos geram dor, sofrimento. Nós passeamos pela nossa ignorância, pelos venenos mentais que são filhos da ignorância. Passeamos pelas nossas capacidades também, né? E agora, o que nós precisamos entender é que na filosofia budista nem existe essa palavra culpa, perdão, e muito menos nós não temos que sentir remorso. Agora, calma, é que arrependimento e remorso são sinônimos, mas dentro do que nós vamos abordar hoje, arrependimento é uma coisa e remorso é outra. Arrependimento, ele é proativo, o remorso não, é a autocomiseração. Então, vamos usar a palavra remorso como algo que não deve ser dito, né? E vamos usar a palavra arrependimento inteligente, composta. É uma palavra composta, e a gente vai entender por quê. Como que você vai se responsabilizar por uma queda, por uma ação negativa, se na sua mente esse registro é familiar? Ou seja, um exemplo talvez um pouco mais picante, como uma pessoa violenta que seja um abusador, né? Então, um abusador que repete, uns diriam, mas não aprendeu, tem que ser esquartejado, tem que ser dizimado, tem que ter morte lenta e etc. Vamos lá. Essa pessoa, ela tem essa natureza ruim, cruel, ou ela é a repetição de marcas mentais que ficaram armazenadas no contínuo mental do seu próprio inconsciente e que ela reproduz como uma familiaridade indesejada. Bem, eu dei o nome, sobrenome de tudo, mas, em verdade, estendendo um pouco a compreensão da diferença de um e outro, né? Eu não acredito isso todos os dias em constelação com os meus clientes.
Exatamente Pois isso. é. Isso Pois fica é. muito tangível. Pois é. Então, essas marcas mentais, elas, em especial numa constelação, onde essa reprodução, porque nós vamos lá longe, no vizinho do outro planeta, né? Que sofreu abuso sexual porque o padrasto dele lá, aquele ou aquela mãe, né? Que a gente acha que são só as mulheres que sofrem, não, mas isso aconteceu há quilômetros, milhões de eons, anos-luz da minha casa. Né? E nós esquecemos que aquele travesseiro onde nós deitamos, alguém pode ter chorado por isso. Né? E daí eu pergunto, não está distante, está muito próximo, porque de roda de conversa entre 10 pessoas, 6, na minha experiência direta, sofreram e sofrem abuso sexual. Né? Se não for sexual, algum tipo de abuso, a maioria das pessoas sofrem. Sim, mas ela é muito mais acentuada do que a gente imagina, sem dúvida. Eu posso dizer porque eu fiz muitas rodas de conversa sobre o assunto orientação sexual. E quando as pessoas se sentem confiáveis e confiantes, elas expõem a sua dor. E essa dor passa sempre por... Porque quando uma pessoa começa a desenvolver a sua sexualidade lá na infância, aquele adulto, aquela adulta que tem esse registro como uma marca mental, ela vai se aproveitar, porque aquela criança, ela não tem ainda discernimento, ela ainda não está emoldurada dentro desse código ético social. Então, ela não consegue perceber que a satisfação é algo que não deve ser aplicado nesse caso, entendeu? E aí, o adulto... O que você está querendo dizer é que essas marcas mentais movimentam a gente de uma forma que a gente não pode ser acusado diretamente como responsável, mesmo sendo, por alguns atos que nos tomam. É isso que você está querendo dizer? Também ocorre que na justiça humana é repugnante, sem dúvida nenhuma. Eu jamais defenderia um abusador ou uma abusadora em detrimento de uma vítima, sob hipótese nenhuma. Mas há de se diferenciar que o abusador também é vítima, não porque ele sofreu o abuso, mas porque quando ele comete o abuso, ele se torna vítima de si próprio. Porque é uma imagem que ele vai reproduzir incontáveis vezes, vidas e vidas. Uhum. É uma Normalmente marca... ele também ele foi também abusado normalmente, né? Sim, essa é a questão principal, mas ainda assim é como assim, digamos, eu tenho o vício de roubar, então eu roubo esse diafamau. Ninguém viu que eu roubei, mas eu vi que eu roubei. Então eu maculo a minha consciência, eu maculo e daí eu não me aprovo e eu não consigo desenvolver o amor próprio porque eu me reprovo quando eu me vejo fazendo algo que não está em coerência com a minha essência pura. Esse é que é a grande dificuldade. E né? você sabe, Cris, vou trazer uma coisa que eu ouvi agorinha, que tem uma pesquisa que fizeram sobre qual era a característica das pessoas que conseguiam ter um amor incondicional, que é uma coisa muito rara, né? A gente fala muito de amor, mas, né, a gente nomeia de uma forma meio equivocada. Ainda mais um amor que é considerado incondicional. Diz que a característica das pessoas que amam incondicionalmente é se sentirem merecedoras. Sim, elas se acham merecedoras. Exato, exato. Porque achei bem legal isso. Bem interessante mesmo. Porque é como se algumas vezes nós podemos relembrar que nós nos sentimos flagrados quando nós ganhamos um presente que nós não nos julgávamos merecedores, né? Então, a pessoa... Outro dia mesmo eu falava, eu ganhei uma joia. E daí, quando eu ganhei essa joia, para mim, não havia muita diferença entre aquele anel de ouro
e um outro que pudesse ser comprado na feira, desde que dado com o mesmo amor, né? Então, eu olhei aquele, agradeci, e daí a pessoa que estava do lado, que testemunhou o presente, falou assim, você não gostou? Sim, claro que eu gostei. Você não demonstrou? Eu falei, como não demonstrei? O que para você é demonstrar? Né? Então, muitas vezes, aquele sujeito oculto, né, que está na nossa intenção, é avaliado por uma outra pessoa de forma equivocada. É o que nós chamamos do fenômeno que está extremamente oculto, que nós já vimos em uma outra abordagem nossa. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, que a marca mental, ela é repetida, e quanto mais ela se repete, mais aprofundada, acentuada ela se torna mais difícil de nós nos desvencilharmos dela, e se faz, mais do que necessário, uma purificação. Porque uma pessoa que age equivocadamente, seja ela um abusador, seja ela um abusado, seja ela uma pessoa assassina, criminosa de qualquer nível, seja ela uma pessoa violenta, não importa qual dor nós trazemos na forma de uma violência. Até um viciado em doce, né? Como eu, por exemplo. Exatamente. Porque aquela situação é a seguinte, não, porque eu sou contra o uso de drogas, mas eu estou lá na farmácia toda vez comprando com a minha receita azul meu medicamento. Né? Então, há muitas abordagens para serem feitas, e aí daria um novo compêndio. Mas, assim, mostrando que esse processo de identificação das nossas marcas mentais se faz muito difícil por nós mesmos, porque como nós estamos familiarizados, nós não conseguimos detectar. É preciso que muitas vezes outras pessoas nos mostrem aonde nós estamos falhando, aonde estão as nossas quedas. Há uma prática de purificação que nós conferimos como sendo o Sutra dos Três Montes. É um sutra que fala sobre as quedas e associa aos 35 Budas convencionais prostrações que vão purificar essas ações negativas num tempo sem contagem para nós, porque nós chamamos de éon. Um éon equivale a 1 elevado a 1 mais 50 zeros. Isso é um éon. E tem o Buda, que em bilhões de anos. Muito mais, até mais, né? Porque, assim, imagina, 100 mil éons. Bota 100 mil vezes. 1 elevado a 1 a 50 zeros, mais 50 zeros. É um número incalculável para nós, seres humanos, né? Para mim, 1 milhão já é difícil, que dirá. Eu calculo bem até 1000. 1000, tudo bem. Então, cada Buda dos 35 tem um raio de purificação, uma queda que purifica, uma luz, já falei da luz, e um tempo que purifica, retrógrado, né? Tipo de uma autocura, é isso? Eu fazia usando a autocura, mas você fala assim, alta Tathagata, ou imponderável, a força celestial. Aí você faz uma prostração, e aí que purifica com a luz dourada, a causar cisão na sanga. Ok, né? ok. Aí, Gente, só para traduzir um pouquinho, Tathagata é como se fosse um Buda, né? Faz um tecla SAP aí, conforme você vai falando. Tá. E aí você fala, por quanto tempo? Por 1000 éons, né? Então, cada prostração que você faz para esse Buda, você está purificando. Não estou dizendo que seja, porque eu não estou conseguindo agora me lembrar o nome, ao raio, a queda e ao tempo. Mas é mais ou menos essa a fórmula, né? Então, você tem um nome para aquele Buda dos 35, você tem um raio de luz que ele representa, porque no espaço o endereço é a luz, não é uma rua, uma avenida, né? Você tem uma queda.
você tem uma queda que ele purifica e você tem um tempo que ele revolve no passado e traz essa purificação. Então, tem essa prática de purificação, tem o puja de fogo, tem a prática do Vajrasattva. Vai explicando, vai fazendo tecla SAP aí. O que é um puja de fogo? Um puja de fogo é quando você usa o elemento fogo, que é a habilidade de uma divindade chamada Vajradaka, que é uma divindade que se apresenta irada. Por que é irada? Porque ele remove todas as nossas interferências, obstáculos e negatividades, e para isso não dá para ter a mesma expressão de Terenzi, o Buda da compaixão. Então, ele muitas vezes precisa ir aos infernos e às nossas marcas mais profundas e negativas para que ele possa realmente removê-las. Então, ele é uma divindade de extremo amor e compaixão que se manifesta como um canibal rosnando para a atmosfera, para a esfera superior, e ele usa um vajra, um sino na mão, mas ele tem essa capacidade de se alimentar das nossas negatividades e com esse fogo de amor, fogos de sabedoria, ele queima essas negatividades e nos devolve na forma de raios de luzes. Então, o puja de fogo, muitas vezes a gente usa, e para fazer esse específico, a substância que nós usamos são gergelins pretos, que a gente faz o desenho de um escorpião na palma da nossa mão, e um grande escorpião numa bandeja, e nós inalamos prana e exalamos todas as negatividades que nós desejamos oferecer e não jogar assim, dessa forma, unindo o dedo anular com o dedo polegar, nós oferecemos para Vajradaka esse gergelim carregado das nossas negatividades para que ele possa consumi-las e devolver na forma de luzes. Depois, no final tem uma bandeja grande com um grande escorpião, que nesse caso nós colocaríamos aí o coronavírus. E daí nós vamos, cada um que faz parte do puja de fogo, inalar prana, exalar essas negatividades para esse grande escorpião, mas aí de forma coletiva, né? E daí é consagrado essa forma no fogo final do Vajradaka, e imagens célebres aparecem quando se fotografa muitas vezes. Enfim, fogo, então... essas imagens aparecem na forma do fogo, viu, gente? É uma coisa incrível. É incrível. Eu tenho testemunhas assim incríveis. Eu fiz um retiro, encerrei um retiro de Vajrayogini, um retiro longo, e eu já tinha terminado o retiro, mas como a Lama Caroline vinha a Búzios, eu falei, bem, eu vou guardar esse presente do encerramento do retiro para quando ela esteja presente. E daí eu fiquei cozinhando em banho-maria até que ela chegasse. Ela chegou e normalmente se encerra um grande retiro com um puja de fogo. E daí nós fomos para uma praia aqui chamada Praia do Canto e fizemos um puja de fogo. E um amigo muito querido, ele enviou umas fotos que ele tirou tempos depois, né? E quando eu abri as fotos no e-mail, que ele é Carlos Peder, quando ele abriu, eu não acreditei que a divindade que eu estava encerrando o puja se manifestou no fogo e que qualquer pessoa que veja essa fotografia reconhece. Não, mas é Vajrayogini. Então, ela, inclusive, ela tem a mesma posição que ela é descrita na sadhana, né? Ela se apresentou no fogo. Então, eu não tenho dúvidas, né? Do poder de realização de um puja de fogo. Então, um puja de fogo, os 35 Budas confessionais, a prática de Vajrasattva, são práticas que a gente pode usar como purificação. E, agora sim, o que nós precisamos nos
centralizar agora é no que são chamados os 4 poderes oponentes, que é o nosso grande carro-chefe, que, no meu parecer, é a chave que abre a porta que nos leva para a felicidade, né? Que não adianta nós... Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou fazer todo o meu possível para me transformar numa pessoa melhor e morrer melhor do que eu renasci. Para renascer melhor do que eu morri. Então, precisamos entender, que quando nós reconhecemos que nós somos forçados pelas nossas marcas mentais e sementes que foram plantadas no passado, a agirmos como nós agimos no presente, nós nos certificamos que sozinhos e sozinhas nós não temos condição, capacidade de transformar isso numa virtude. Precisamos de ajuda. Então, é o primeiro poder, chamado poder do apoio, o refúgio. Eu peço ajuda. Buda, minha irmã Vajra, eu preciso de ajuda. Eu preciso transformar essa marca mental, enfraquecê-la, porque ela não vai ser removida. Marca mental é marca mental. Ela vai ser removida lá num boom, num estágio muitíssimo elevado, que vai demorar, no meu caso, muitíssimo tempo. Então, eu não posso esperar. Eu tenho que trazer esse resultado no momento presente, e por isso existe o Tantra, né? Eu visualizo, né? Eu medito no resultado do futuro no momento presente. Aí eu consigo me familiarizar com os aspectos positivos da minha mente e não mais com as sementes negativas que foram plantadas no passado. Esse é o pulo do gato, para começar, entendeu? Então, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Então, eu posso pedir ajuda a Buda, ao Budini, posso pedir ajuda a uma pessoa que eu não só confie, como seja superior a mim, tenha maior capacidade do que eu possuo. Eu não posso apenas pedir que uma pessoa me levante da rua. Essa pessoa pode ser qualquer uma. Mas para que me mostre o caminho que eu devo escapar desse ciclo repetitivo de veneno mental, ação negativa e sofrimento, precisa ser uma pessoa realizada, uma pessoa que eu possa confiar a minha existência nas mãos e na direção que essa pessoa me apontar. Então, eu acredito que seja um guru realizado, alguns gurus realizados que possam estar vivos ou não, mas que eu possa me conectar de coração para coração, e aí eu peço esse apoio, né? Segundo poder oponente é o que nós chamamos de arrependimento inteligente. Lá no início, diferenciando do remorso. O que é o arrependimento inteligente? Eu preciso reconhecer que eu caí. Eu preciso reconhecer que eu cometi um erro. Mas eu cometi esse erro porque eu sou má? Não. Eu posso até ter agido com crueldade, com agressividade, com irresponsabilidade, com inconsequência. Mas a minha essência, eu não posso deixar de acreditar que ela é pura. Porque se eu estiver num quarto, trancado com um coelho e uma cenoura, e eu estiver com fome, eu vou comer a cenoura, eu não vou comer o coelho, né? E aí eu preciso entender que, como eu, a espécie humana é assim. Não é privilégio meu, porque pode a pessoa pegar uma metralhadora e matar não sei quantas crianças numa escola nos Estados Unidos. Ainda assim, essa pessoa é vítima de si própria. Ela não é algoz. Ela vai sofrer, invariavelmente, as consequências. E se eu quero trazer o resultado do futuro para o presente, então eu não posso ter dúvidas de que o que ela vai ter que arcar vai ser extremamente doloroso. E, por isso, eu, ao invés de gerar em mim a revolta, a indignação, a reclamação, a acusação, o julgamento, eu gero amor e compaixão.
o complemento, né? Que eu preciso. Como diria o Lama Michel, resumidamente, a causa do sofrimento é a ignorância e o karma, né? E eu acho que exatamente essa visão é daí que surge a visão da compaixão no budismo, né? Pois é, e algumas vezes que eu toquei nesse assunto, eu me lembro, eu estava na Universidade Veiga de Almeida, falando para estudantes universitários, e quando eu fiz essa observação, uma pessoa muito bem colocada, inclusive, que eu não posso citar o nome, me perguntou, isso porque não é um filho seu? Né? Eu digo, me desculpa, mas eu não tenho filhos realmente. Mas o amor que eu sinto por você é como de uma mãe. Então, eu posso falar em seu nome, que se acontecesse isso com você, ou se você fosse vítima do seu próprio karma, da interdependência negativa que você criou no passado, eu gostaria que você fosse analisado com esses olhos e com esse coração. É isso que eu quero te responder. E aí, não que a pessoa tenha ficado sem resposta, porque ainda respondeu um tanto, mas eu senti que, nesse momento, ela abriu o coração. E alguma coisa se mudou, se transformou dentro dessa pessoa. Então, o arrependimento inteligente, ele passa por uma massagem, por um preparo, para que eu possa tomar mais tarde a resolução de não mais cometer essa queda. Se eu não assumir que essa queda é da minha responsabilidade, eu vou continuar atribuindo ao outro a minha própria existência. Ou seja, eu desperdiço mais uma vida. Porque enquanto eu não assumir que eu tenho a capacidade e o compromisso de fazer a transformação que eu quero experimentar no futuro, eu vou continuar colocando a minha felicidade nas suas mãos. Então, eu preciso me tomar de resolução, né? Para não mais cometer essa queda. Mas esse é o quarto poder oponente. Eu preciso falar agora do terceiro poder oponente. Antes de você falar do terceiro, deixa eu só contar uma curiosidade para o pessoal que não está acostumado. O budismo ele tem uma prática que é diariamente você olhar os seus atos e se arrepender, eventualmente, de alguns que a gente percebe que foram equivocados ou gerados pelas nossas marcas mentais, né? E colocar essa intenção realmente de tentar não cometer mais. Essa é uma prática budista que pouca gente conhece, mas era só para fazer a curiosidade. Eu acho super importante essa prática. É muito importante, porque em outras instituições filosóficas isso também é muito necessário, porque se não houver, uns chamam de penitência, outros chamam de confissão, e a confissão também é importante, porque você precisa ir a alguém que você confia, admira, a quem você deseja ser semelhante, e assumir abertamente a sua queda. Você precisa ter essa atitude consigo mesmo. Porque, do contrário, ela não gera o efeito colateral que nós desejamos. Ela passa na superficialidade e ela não consegue arrancar a raiz que ela precisa ser removida. Entende? Porque a gente tem que reconhecer, né? Esse arrependimento é um reconhecimento. Porque muitas vezes qual é o movimento da nossa mente? A gente, não. Mas foi porque a Cris falou assim comigo. Se a Cris não tivesse falado assim comigo, eu não ia ter sentido raiva. Eu não ia ter arremessado a pedra contra ela, né? Eu não ia, mas ela me provocou, né? Então, essa raiva que a pessoa sente, ela coloca no débito da outra pessoa. Mas só que ela retorna para o endereço de onde ela veio. Então, essa raiva ela vai sendo nutrida, ao invés de sendo enfraquecida, porque ela precisa ser enfraquecida até que ela não tenha força para se manifestar. Nós vimos isso na ocasião dos venenos mentais, né? Então, quando nós atribuímos a nossa responsabilidade, não é que nós estejamos atribuindo uma culpa à nossa queda, porque a culpa, ela desculpa,
Você remove a culpa com um pedido de desculpas. E o outro ainda fica com a responsabilidade de ter que consertar o estrago que você fez dentro dele, porque você pediu desculpas. Então, seria arrogância da minha parte não aceitar. Mas como que eu vou remover essa mágoa que você me causou com um simples pedido de desculpas? Você precisa fazer algo que repare o dano que você me causou. Aí sim, eu posso me ver livre da arrogância e aceitar a sua desculpa. Mas você precisa vir acompanhado de um pedido de restauração. Porque, do contrário, eu saio chutando o mundo afora e pedindo desculpas a cada um que eu chuto. Uhum. Né? E se eu não acredito... É a história do remorso que você falou. Você só vai pedir desculpa se você tem um remorso. E o que se espera é uma mudança de atitude, né, Cris? Não é? Claro, exatamente isso. Porque, do contrário, nós vamos repetir. Nós estamos falando de repetições de marcas mentais. Nós não estamos falando da essência contaminada. Nós estamos falando de uma essência que vem sendo encoberta, vida após vida, formando uma carapaça. Num dos textos é dito que do Lojong, os 8 treinamentos da mente, que é dito que nós estamos, também nos 3 principais aspectos do caminho, nós estamos amarrados a bolas de ferro, numa armadura de ferro, jogados num oceano caudaloso. Como não vou me afogar? Como não vou me afogar? E isso se referindo às nossas marcas mentais. E eu acho que é por isso que é tão potente a frase do Lama Ganchen, né? Que foi a frase que me fisgou nele, que é o pelo poder da verdade agora e sempre. Porque esta é uma verdade que é aquela, eu estou com os olhos abertos para ver o que realmente quem realmente eu sou, o que realmente eu faço, qual é a minha motivação, né? Quer dizer... Mas é onde, né, Cris, a gente se aliança na interdependência e na impermanência que nós vimos anteriormente. Se nós não nos comprometermos a analisar corretamente que quando nós cometemos um erro, ele está amarrado numa causa que foi criada no passado, que numa condição favorável ou não, nós vamos experimentar o resultado. Com os 4 poderes oponentes, essa causa, se for negativa, ela enfraquece. Porque, entendam bem também, ocorre que energia positiva ou negativa ela é qualificada, mas a energia acende a luz, ponto. Né? Energia que se reserva cresce, energia que se externa diminui. Uhum. Portanto, vamos usar a lógica. Se a minha ação tem uma intenção positiva e eu reservo, ela cresce. Igualmente, se a minha ação tem uma intenção negativa, se eu a reservo, ela também cresce. Sim. Por isso que é indispensável se admitir abertamente as quedas, para que essa força impactante de energia negativa enfraqueça. É como, tem uma história do monge que ele era muito graduado, chamava muitas vezes para que ele fizesse púdias nas residências. Púdias são cerimônias nas residências, e ele tinha por vício o roubo. Só que ninguém ia descobrir que ele era o ladrão. Né? Então, ele ia no escritório, via um objeto de valor, guardava na chola, na bolsa, e ninguém reparava. Depois que ele ia embora, num outro dia, ou nunca deram falta, mas um belo dia, ele cansado de repetir essa ação negativa, ele pega um determinado objeto, e quando ele pega esse objeto, ele com a outra mão segura a mão que estava cometendo o crime
e diz: pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. E nesse momento é dito que quando ele confessa abertamente a sua queda, e com isso rui todo um prestígio que ele havia considerado ao longo da vida dele, ele renuncia, se identifica como ladrão, e com isso ele conseguiu avanços indizíveis, né? Porque ele admitiu publicamente a sua queda, né? Então, isso não é uma historinha, isso não é uma alegoria, isso é fato. Agora vai para o terceiro fator oponente que você acabou não falando. Sim, o terceiro é o que nós chamamos o poder do antídoto. O antídoto é essa ação que ela é complementar da queda. Ela vai gerar um efeito colateral que vai enfraquecer essa semente negativa que pulsa, que fermenta e que, numa condição, pode fazê-la disparar. Mas com o antídoto, você não permite que essa condição no presente amadureça. Quando se trata de uma semente negativa, isso é fundamental. Quando se trata de uma semente positiva, também, sabe por quê? Porque quando você aplica o antídoto, essa semente que é positiva, ela transforma no presente o resultado futuro. Dá um exemplo. Um exemplo assim, eu tenho o vício de roubar, né? Então, ninguém viu que eu roubei esse japamala. Eu roubei 1, 2, 3 vezes. Na quarta vez, eu mesma faço a minha análise e me arrependo e peço ajuda, porque eu não consigo me controlar. Quando eu observo abertamente tudo que eu fiz anteriormente por conta dessa marca mental, e eu faço uma ação compensatória, seja ela qual for, que eu compre cestas básicas na pandemia, que eu ofereça pratos de comida, que eu possa cuidar de um paciente durante o período em que ele adoece, e assim por diante. Uma ação que eu dedique para purificar essa falta. Não necessariamente você precisa fazer uma associação rigorosa. Por exemplo, eu tive que mandar dedetizar minha casa. Eu vou lá no mar e solto um monte de peixinho que eu comprei na loja de peixes. Sim, funciona, claro, tá ótimo, é isso mesmo, é assim que a gente tem que fazer, né? Agora mesmo, a gente está comprando um monte de galinhas para oferecer para as pessoas que estão doentes. Ou seja, essas galinhas que iam para o abate, aqui em Búzios, uma mansão que está sendo construída para elas viverem, né? Para o resto da vida. Vão morrer botando ovo e velhas, né? De velhice. Mas é um compromisso que a gente pode assumir para fazer uma ação que a gente chama compensatória, né? Já que algumas pessoas da nossa sanga, da nossa família espiritual, adoeceram e elas se curaram. Ou mesmo se não se curassem, ou há outras pessoas que morreram, isso também vale, porque a morte também é uma cura, né? Sem dúvida. Então, o poder do antídoto, ele requer uma ação compensatória, restaurativa, daquele mal que você cometeu. Por exemplo, vou falar mal de você, alguém ouve e conta para você, você fica profundamente decepcionada comigo. Qual seria uma ação compensatória? Eu ir a você, assumir a minha falta e ir à pessoa com quem eu falei e assumir a minha falta também. Isso é uma ação coerente. E falar bem de mim. Claro, claro. E falar, não é nem só falar bem de você, mas falar mal de mim. Apontar aonde eu fraquejei. Abertamente, né? Naquele momento eu estava com ciúme, eu estava com inveja, eu estava com raiva, eu estava com da crise, aí eu falei mentiras. Ou revelei verdades que não deveria revelar. Não importa o quê. Importa que aqui dentro de mim eu tenho que abrir meu coração
situação em que eu tenho que arregaçar, entendeu? Mas eu preciso afrouxar meus parafusos enferrujados, lubrificando com o amor e com a compaixão. Não tem outro remédio, por mim e pelo outro. Por mim, eu preciso assumir as minhas faltas. Por você, eu também preciso fazer. Então, o poder do antídoto é esse. É uma prática restaurativa onde eu assuma a minha queda abertamente, não para causar em você qualquer tipo de chantagem, de negociação, de barganha, mas você, pela minha fala coerente com a minha emoção, vai se convencer ou não. A não ser que seu coração também esteja fechado, né? Porque também, quando a gente causa mágoa, a gente precisa passar, esperar passar. Porque um coração com mágoa, ele não observa bem. Ele não aceita com facilidade. Você já conheceu alguém com raiva não ter razão? Eu nunca conheci ninguém com raiva não ter razão, né? Então, não vale discussão com quem está com raiva, porque certamente nós vamos ser machucados. É como alguém que você oferece uma flor, a pessoa vira contra você e te arranha com os espinhos, entendeu? Então, é melhor não oferecer a flor e esperar o momento. Eu estou falando assim meio enrolado, porque eu estou usando um aparelho de DTM. Tá ótimo. E aí nós vamos para o quarto poder oponente, que é o mais lindo, que é o poder da resolução. Ou seja, eu me comprometo, e aí é difícil para danar, né? Aí é que é o grande desafio, mas muito provavelmente, por experiência direta, o que eu posso afirmar é que se eu cumpro essas etapas anteriores, a quarta é a mais fácil. Porque a mais difícil, a gente não sabe. Vai depender do veneno mental que está regendo a gente naquele momento. Só rindo mesmo, viu, gente? Ainda bem que ela ri, porque a coisa do buraco é bem baixo. Hoje eu estava falando, por exemplo, Cris, sobre as questões das injustiças, né? Como a gente comete muitas injustiças pela fala, de uma forma muito inconsciente, né? Porque a gente fala muito sobre o que a gente não sabe, às vezes. Isso é muito normal. Sim, a gente supõe muita coisa. Então, essa questão Na verdade, tinha uma outra coisa que vinha antes, né? E que eu não estou lembrada agora, mas a questão é que a gente, às vezes, comete muitos deslizes diários em função do medo, em função dos ciúmes, whatever, né? Uhum. E que parecem pequenos às vezes, sabe? E eu sabe, você tocou num aspecto que ele é muito significativo. Veja bem, porque tudo passa por essa familiaridade que nós abordamos no início. Eu não estou falando de roubar um mala, né? Eu estou usando uma analogia, mas uma pessoa que vai lá todo ano e mente para o imposto de renda. Aí o que ela vai falar? Não, mas esse país ele é altamente tributado e todos os tributos são corrompidos e eu vou mentir, eu vou esconder, eu vou sonegar e acabou. Bem, talvez o leão nunca ruja para você, mas você se flagra burlando um código, seja ele qual for, né? Outro exemplo clássico é eu não vou mencionar o que essa pessoa fez, porque eu vou assumir a autoria da boa ação. Isso é muito comum, né? Imagina, ninguém vai saber que a Cris falou no Caminhando no Dharma, eu vou usar essa fala em minha propriedade.
né? Isso não tem o menor problema. Por mim, é domínio público. Eu fico feliz se repetir, não precisa dar a identidade. Do fundo do meu coração, eu não estou caminhando no Dharma para me autoprojetar. Isso eu estaria fazendo o oposto do que eu me proponho a fazer, que é realmente me ver de frente a frente, com a minha vaidade, com a minha arrogância. Enfim, não vou aqui desfiar o meu rosário, mas eu vou dizer o seguinte, pode ter certeza, se eu estou oferecendo, você faz com que eu estou oferecendo o que você quiser. Você pode usar como sua autoria, você pode dizer que fui eu que falei, você não diz ninguém falou, porque até que eu estou falando em nome de tudo que já me instruiu. Eu particularmente, não emiti nenhuma opinião minha. Quando eu emiti a minha opinião, eu falei, a mim me parece, mas... Né? Isso é uma impressão, uma experiência direta minha, que não está na escritura, não está assinado pelo Buda, entendeu? Aliás, ele nunca assinou nada, mas não foi ele que disse, porque nos sutras começa Evan, Maya, Shrutam, assim eu ouvi dizer. Por quê? Porque você ouviu dizer? Porque você estava lá. Quem transcreveu estava lá com o Buda, ao vivo. Por isso ele transcreveu um sutra. Ele não inventou, né? Então, é importante que nós entendamos que nós fazemos parte de uma linhagem que, queira você ser praticante ou não, queira você que está nos assistindo se reconhecer como um simpatizante do Dharma ou não, não importa. Isso não conta. Se o Buda não foi proselitista, imagina se nós vamos ser. Que petulância seria a nossa, que caminho do avesso nós estaríamos trilhando. Então, caminhar no Dharma é isso, é tropeçar, cair, levantar. Tem uma historinha muito linda para a gente encerrar, que é assim, eu vinha caminhando na rua, caí num buraco, saí do buraco, vinha caminhando de novo pela mesma rua, caí no mesmo buraco, saí do buraco. Vinha caminhando na mesma rua, desviei do buraco. Caminhei por outra rua. Né? Então, até que nós cheguemos a caminhar por outra rua, é uma ralação, é um treinamento dia a dia, noite a noite, cansável e incansável, é intransferível, é implacável, é inafiançável, é absolutamente foro íntimo e é um caminho só, onde nós temos a companhia espiritual uns dos outros. E só. Porque, veja bem, o Dharma, ele tem nome de Dharma porque fica chique, né? Mas falando de como isso funciona, é um treinamento ali, sabe? É Relação pura. E com alegria e paz, entendeu? Porque se não tiver paz e não tiver alegria, está errado. Se é sacrifício, está errado. Não está bem. Se você está no caminho do Dharma e não se tornou uma pessoa melhor, recomeça, porque você não entendeu. Não tem quem esteja em contato com o Dharma que não melhore, não tem. E, na verdade, essa alegria que a Cris está falando é o regozijo de perceber que está uma pessoa melhor. Não é que vai ficar pulando de alegria cada vez que observar um pedacinho do seu lodo, do seu cocôzinho, entendeu? Não. Mas é a certeza que isso faz parte de uma melhoria. Então, acho que é o regozijo pela evolução, né? Não é que você vai ficar o tempo inteiro vendo fadas, né? Achando tudo Não, lindo. isso é ridículo também, né? Eu tenho uma amiga... Pode esquecer, gente. Eu tenho uma amiga que ela é extremamente desconfortável. Porque, assim, você fala para ela... hoje, quando eu fui Jeribá, mas tinha uma beleza, uma luz. Você não foi ontem. Ontem estava mais bonito. Olha, sabe o que aconteceu comigo?
eu tropecei, machuquei meu pé. Ai, bobagem! Como assim? Como assim? Não há possibilidade de você treinar com uma mente assim. Se você não tem uma escuta generosa, se você não considera que para aquela pessoa a torcida do pé, o entorse, né? A torcida não, o entorse do pé, e aquela luz naquela manhã na praia foram especiais, se você não tem essa capacidade de fazer com que o outro caiba no seu coração, começa de novo. Começa de novo. Uma das coisas que eu percebo que é essencial no budismo e que ela não é assim, entendida da mesma forma que a gente entende no Ocidente é a compaixão, né? A compaixão, eu acho que ela envolve, né, não só uma sabedoria intrínseca de entender que somos movidos pelos nossos imprints, as nossas marcas mentais, os nossos venenos mentais que vêm de éons e éons, desde um tempo sem início e sei lá quando vão terminar, né? E ela abraça isso, né? A importância da prática da compaixão é realmente entender a primeira não verdade, sofrimento existe. Então, é muito importante, né, iniciar qualquer processo de autoconhecimento, de treinamento da mente, entendendo que cara, é assim, mesmo que você ainda não entenda o que é, mas tenha compaixão pelo menos por si mesmo, né? Sim. E se não der para ter compaixão, começa com a empatia. Se não der para ter empatia, começa pela simpatia, né? Que dá. Sim, Vamos concordo. gradualmente, né? Não tem como você se familiarizar instantaneamente. É, não existe milagre para pessoas comuns, né? Nós podemos testemunhar um milagre, mas é necessário ter estocado um mérito capaz de realizar o mesmo milagre que você testemunha. Para você reconhecer um ser sagrado, você precisa ter acumulado mérito e sabedoria incontáveis para que você possa reconhecer esse ser sagrado. Ele pode estar sentado ao seu lado no ônibus, mas se você não tiver essa qualidade armazenada no seu contínuo mental, você não vai reconhecê-lo. Você, inclusive, vai discutir, dá para chegar mais para o lado? Né? Mas um outro que esteja observando diz, mas ela mandou o Buda se afastar dela, ela não está vendo. E tem uma história muito interessante, que é a Sangha. Ele queria ver o Buda Maitreya de qualquer maneira. O Buda Maitreya é o Buda próximo, né? Que é o Buda do amor e da compaixão. Então, o Buda Maitreya foi a inspiração de Asanga. A Asanga vai para uma caverna e medita por 3 anos, 3 meses, 3 dias, 3 horas, 3 minutos, 3 segundos e não identifica Buda Maitreya. Desce a colina para a aldeia reclamando que não viu Buda Maitreya, coisíssima nenhuma. E daí ele vê uma marca na montanha, lá no topo, e os pássaros voando em torno da montanha. E o que as asas dos pássaros foram capazes de esculpir na montanha fizeram com que ele voltasse para a caverna e meditasse por mais 3 anos, 3 meses, 3 dias, 3 horas, 3 minutos, 3 segundos. E, igualmente, ele não teve realização nenhuma. Ele desce furioso a montanha e em direção à aldeia e vê uma velha sentada numa pedra com um pedaço de algodão, afinando vergalhões e transformando-os em agulhas. Aí ele, puxa vida, vou ter eu que voltar para a montanha? Vou. Voltou para a montanha, meditou por mais 3 anos, 3 meses, 3 dias, 3 horas, 3 minutos, 3 segundos, que foi o tempo referente ao Buda na floresta, até que ele encontrou a imersão definitiva. Então,
a Sangha medita por mais esse tempo e daí não, de novo, realiza o Buda Maitreya, desce mais do que furioso a colina e encontra um cachorro semi-morto, moribundo, com uma ferida muito grande, cheio de vermes, sendo comido pelos vermes. E aí a Sangha se ajoelha diante daquele cachorro e se compromete a eliminar o sofrimento do cachorro. E quando ele vai arrancar os vermes do cachorro, ele diz, mas os vermes também têm vida. E daí ele ajoelha ainda mais e com a língua ele tenta tirar os vermes da ferida do cachorro, quando o cachorro se transforma em Buda Maitreya. Aí ele reclama com o Buda Maitreya, diz assim, sai daí, não eu te procurei 9 anos e você não apareceu para mim, agora eu preciso salvar o cachorro. Ai, Buda Maitreya. Aí Buda Maitreya se dá por satisfeito e diz assim, finalmente você entendeu o que é o amor e a compaixão. Aí porque, eu não sei, você pulou umas partezinhas que é assim, o porquê que ele volta quando ele vê os abutres e por que ele volta quando ele vê, né, a mulher fazendo, sim, porque ele não tem compaixão pelo que está acontecendo, né? Sim, e aí o que acontece com ele? Ele pega o cachorro, coloca nos ombros e vai em direção à aldeia, gritando a todas as direções, olha, Buda Maitreya, Buda Maitreya! E ele, com o cachorro ensanguentado no pescoço, e as pessoas, considerando que ele havia enlouquecido, apenas uma pessoa reconheceu o Buda Maitreya, que era a prostituta da aldeia. Então, essa é uma história com muito significado, que é ideal para nós encerrarmos esse período do nosso caminho juntos. Eu queria, de fato, agradecer com o coração preenchido de amor e gratidão pela oportunidade, Cris, pelo convite e, sobretudo, que tudo aquilo que eu tenha falado que não seja aplicável para cada um que nos assista, que possa ser apenas dispensado. Ninguém é obrigado a acreditar, a concordar em qualquer palavra que eu tenha proferido, mas que a minha intenção possa prevalecer e que aquilo, sim, que for útil pode ser usado a bel prazer, que possa beneficiar o maior número de seres nesse universo, que é disso que nós estamos precisando. O Buda, quando ele, lá no tempo em que ele existiu fisicamente, ele dizia, tome o meu ensinamento como ouro. Né? Naquela época não havia um ourives que avaliasse a pureza do ouro. Então ele disse, morde, assopra, queima. Se for verdadeiro, compre. Se não for, dispense. Então é nesse sentido que eu coloco aqui o que nós compartilhamos, sabendo, sobretudo, que a minha intenção foi a mais preciosa que tem no meu coração. Então, é isso. Não tenho dúvida. Eu e nós, né? Quem for assistir, eu tenho certeza que a gente que tem que agradecer muito, né? Você tem razão, nós encerramos com os 4 poderes oponentes, é meio uma chave de ouro, porque é um ensinamento preciosíssimo, super aplicável no nosso dia a dia, né? E eu acho que até dá para entender, é assim, quem quiser pode ver os outros caminhando no Dharma para entender um pouco melhor algumas coisas, mas eu acho que ele resume lindamente, né, o que é prático para a gente melhorar na vida da gente. Né? Uhum. E fora que é sempre um prazer olhar para você, dar risada com você. Né? Gente, alguém conhece risada mais deliciosa do que essa? Eu não. Então, encerrando aqui mais uma segunda temporada, agradecendo a todos. Cris, I love you. I love you too, Chuchu. Muito obrigada, viu? Que isso possa